vidas de mãos dadas sempre vão ficar, e a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor, siga sempre o exemplo do nosso Senhor. Onde quer que ande, semeie a paz, e essas luzes que brilham sempre brilhem mais. Viva, cante e vibres, faça do mundo amor, siga sempre o exemplo do nosso Senhor. Onde quer que ande, semeie a paz, e essas luzes que brilham sempre brilhem mais, sempre brilhem mais, sempre brilhem mais. Verdade que ilumina, qual a luz no cristal, devassando as trevas, o bem vencendo o mal. O Espiritismo, bem compreendido, é chave de progresso individual e coletivo. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. O amor cristão, para ser bem vivido, trabalhar no bem do irmão amigo. Trabalhando agora, estamos construindo um mundo melhor, todos evoluindo. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Oi gente, eu sou o Vitor. Oi, eu sou a Rafaela. E agora a gente vai cantar O Chamado. Esquece o tempo, preocupado em ter
vida. Crê em Deus e em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição pra alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo é o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Errastes por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Oh, esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Você sabe o que é a Concafras? É a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, um encontro espírita com diversos cursos teórico-práticos, dessa vez totalmente online. Quer saber mais sobre reencarnação, vida após a morte, depressão na visão espírita e muito mais? Não perca essa oportunidade! Venha participar da Concafras 2021, a Concafras de todo o Brasil, de 12 a 14 de fevereiro. Inscrições pelo site www.concafras.com. Boa noite, meu nome é Rafael e é uma alegria imensa estarmos juntos na primeira reunião pública virtual de 2021 do Grupo Espírita Boa Nova. Que Jesus console nossos corações e que possamos ser amparados pelos bons espíritos para melhor entendimento do seu Evangelho. Mas antes, façamos a nossa prece. Fechemos nossos olhos neste momento, buscando a figura amada de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pedimos o amparo e o auxílio dos bons espíritos, que nos inspirem, para que todos que estão acompanhando possam compreender melhor os seus ensinamentos. Graças te damos, Senhor. Sê conosco, que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje, da nossa palestra, será a verdadeira caridade. Para isso, convido a todos vocês, neste momento, a relembrar uma parábola de Jesus, bastante conhecida, essa parábola, mas que remete ao verdadeiro sentido da caridade, o verdadeiro amor, da lei de amor que Jesus nos trouxe. E a parábola do bom samaritano. Vamos relembrar. Jesus foi indagado por um doutor da lei naquela época, né? Quem era o meu próximo? A quem devemos amar como a nós mesmos? Jesus conta através da parábola. No caminho de Jerusalém a Jericó, descia um homem, vamos atentar bem, descia um homem pelo caminho, até que ele foi atacado por 3 ladrões, ficando ali machucado, largado na estrada. No mesmo caminho, descia um sacerdote, olhando o homem ali, largado e machucado da estrada, não deu importância e seguiu o seu caminho. Logo atrás, veio um levita, descendo pelo mesmo caminho. Olhou o homem e fingiu indiferença e deixou passar. E viajando por esse caminho, veio um samaritano, que logo ao ver um homem ali
caído, já prestou auxílio às suas feridas, né? Verteu óleo em suas feridas, levou a uma hospedagem, pagou a sua hospedagem até que ele se recuperasse. Então, ao final, Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei: qual dos três parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor da lei respondendo com a sua autoridade toda, né, naquela época, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse novamente: então vás e faça o mesmo. Vamos entender brevemente, a gente contou essa parábola de uma forma bem simples, né? Vamos entender brevemente o que Jesus nos quis nos dizer com essa parábola. Simplesmente, eu peço a todos primeiro para se atentar nas expressões, né? Primeiro, descia um homem, né? Olha para você ver, o caminho de Jerusalém a Jericó era um declive, né, naquela época e até hoje. Então, esse declive significa a decadência ali do ser humano. Então, descia esse homem qualquer, provavelmente em perturbação, né, sem vigilância, e foi atacado, certo? Então, não deu nome aos personagens, né? Então, esse homem e os ladrões não têm características específicas. Logo após, descia também o sacerdote, considerado uma referência, né, ortodoxa daquela época, considerado uma pessoa com conhecimentos religiosos, mas, mesmo assim, não compreendeu ali a necessidade e nem prestou socorro, não teve misericórdia com aquele homem que estava ali. Logo atrás veio um levita, né? Naquela época o levita era um intelectual, né, culto, sabedor da ciência. Mesmo assim, não adiantou de nada. Passou e fingiu que não existia aquele homem ali, né? E viajando, observem bem, viajando, Jesus não usou a expressão descia para o samaritano. E o samaritano era considerado naquela época um herege, né? Era odiado pelos judeus naquela época. Então era o mais improvável que poderia prestar socorro àquele irmão que se encontrava naquela situação. Porém, sem nem fazer julgamentos, prestou o socorro, o auxílio e ainda levou ele para uma estalagem para se recuperar, pagando todos os custos. Então Jesus nos traz que, apesar dos rótulos e das características, né, a verdadeira caridade não está nos seus títulos, não está nos seus méritos, nem o que você é, e sim na verdadeira compreensão, né, do Evangelho de Jesus. Pois bem, entendido, né, a parábola do bom samaritano, uma parábola belíssima, né, que realmente Jesus expressa de forma simples e figurativa, né, que o amor de Deus, a lei do amor e da caridade é aplicada a todos. Vamos então para o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz. Vamos acompanhar. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Vamos primeiro nos atentar à convergência, né, da caridade com a humildade. Esses dois sentimentos, essas duas virtudes, né, que andam juntas. A caridade, o exercício da caridade, né, desperta a humildade no ser humano. E também ressaltando e enfatizando as virtudes contrárias ao sentimento da humildade e da caridade, que são o orgulho e o egoísmo, né, o ato de pensar em si mesmo. Como que a gente vai praticar a caridade sem pensar no próximo, pensando só em nós mesmos, né? Então, o egoísmo são sentimentos antagônicos que criam uma casca, né, em volta da pessoa. Você pode usar esse sentido aí figurativo, que criam essa casca em volta de nós que impede que esse sentimento de amor, que é a caridade,
né, a humildade, e mais para frente a gente vai entender que engloba outras virtudes, né, penetrem no nosso coração, no nosso espírito, né, impedem da gente poder, realmente prestar auxílio ao nosso irmão. Então, devemos nos livrar desses sentimentos antagônicos, esses sentimentos malfazejos, né, que apenas nos atrapalham. Então, ainda no item 3, vamos acompanhar. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e das quais fornece ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Faz, porém, mais que recomendar a caridade, coloca-a clara e explicitamente como a condição absoluta da felicidade. Então, meus amigos, nesse trecho a gente pode reparar bem, né, a gente pode constatar que o combate, né, a essas virtudes contrárias, que é o orgulho e o egoísmo, né, a necessidade desse combate é que nos faz começar, né, a praticar a reforma íntima, essa asepsia moral que devemos fazer todos os dias, diariamente, nossa vida tão difícil, né? Então precisamos combater esses sentimentos antagônicos, esses sentimentos ruins, né, que só nos atrasam, né? E mais ainda, Kardec ainda nos complementa, né, que Jesus não coloca a caridade como uma condição para a salvação, né? Jesus coloca a caridade como a única condição para a salvação, né? Ela está em primeiro lugar das virtudes. Então vamos entender que a caridade não é um ato, né? A caridade realmente ela é um sentimento, ela é a expressão do amor de Deus, do amor da lei de amor que Jesus veio nos trazer, né? Então, explicando isso que eu acabei de dizer, temos o próximo slide. Se coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Olha que interessante, né, pessoal? Então a caridade, ela engloba todas essas outras virtudes, né? E nega ao mesmo tempo esses sentimentos ruins, né? Então a prática da caridade nos distancia desses males, né? Dessas condutas que vão na contramão do que Jesus nos ensinou. Então a prática da caridade é uma estratégia inteligente, além de ser inteligente, é a estratégia certa para a gente poder evoluir, para a gente poder realizar a nossa reforma íntima. Então os espíritas sempre carregam a bandeira fora da caridade à salvação, justamente por ser o caminho simples, acessível a todos, né? E mais, não que seja mais fácil, porque vamos entender mais para frente, a caridade moral ela é um pouco mais difícil, né, pela nossa condição, mas é o caminho correto de se chegar até Deus, né, de evoluir. Pois bem, nesse ponto, meus amigos, a gente já entendeu a importância da prática dessa virtude, né, que é a caridade. Mas como saber se estamos praticando ela de maneira correta? Para isso, vamos entender primeiro a caridade moral, né? Acabei de dizer, ela é um pouco mais difícil de praticar, justamente porque ela já requer a humildade, né? E a nossa condição evolutiva, que ainda a gente tem muitas amarras ainda para poder desatar, né? Então ela é um pouco mais difícil de praticar, mas realmente é a que traz mais benefícios, né, ao nosso espírito. Ela edifica, né, e transforma o nosso espírito, transforma nós mesmos, né? Ela realiza essa asepsia moral, essa reforma íntima. E ela, nesses tempos tão difíceis que estamos passando, né, de pandemia, é a caridade que a gente mais pode realizar neste momento, né? Levantando o nosso amigo, levantando o ânimo dele, que está passando por medo, por uma depressão, né? Por um processo obsessivo. Né? Então temos a oportunidade aí de realizar essa caridade moral o tempo todo,
né, realizar essa caridade moral no trânsito, com as pessoas em situação de rua, um sorriso, né, um bom dia, né, uma palavra de consolo. Então a caridade moral, até no silêncio, a gente às vezes ficar em silêncio, não retrucar, não disseminar o ódio. Isso é caridade moral, prestar o auxílio, né, verdadeiro, do coração, né, o auxílio moral. E a caridade material, Rafael, ela não é importante, ao contrário, ela é bastante importante. Vivemos ainda num mundo de desigualdades, de miséria, de extrema miséria. Vamos trazer para nosso mais perto de nós, o nosso país, né? Um país extremamente desigual. Então, ela é extremamente necessária, né? Pois não devemos fechar os nossos olhos de forma nenhuma para os nossos irmãos que precisam, que necessitam do material, né? Porém, ela deve ser feita de forma desinteressada, né? Sem ostentação, sem vaidade, né? Não se deve jamais barganhar com Deus. A gente tem essa mania, né, de barganhar com Deus. Eu vou ajudar meu irmão porque Deus vai me ajudar, né? Isso é de uma pequenez espiritual, uma pequenez enorme, porque Jesus não tinha um centavo no bolso e foi o ser que mais fez caridade na terra, né? Quando a gente pensar, eu não tenho condições de ajudar porque eu não tenho também. Vamos lembrar lá da parábola do óbolo da viúva, né? Vamos buscar lá naquela parábola onde Jesus nos traz, né? Que mais vale você dar o que você tem, né, do que o que está sobrando. Continuando ainda nesse mesmo capítulo, pessoal, vamos voltar lá na época de Jesus, onde ele foi indagado novamente, ali pelos fariseus, né, pelos doutores da lei, naquela época da lei judaica. Eles indagaram, mas Jesus, qual seria o maior mandamento de todos, né? E ele, na sua sabedoria, na sua simplicidade, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sendo assim, no item 5, né, Kardec ainda nos complementa. Vamos acompanhar. Caridade e humildade, eis, portanto, a única rota da salvação. Egoísmo e orgulho, eis da perdição. Esse princípio encontra-se formulado em termos exatos na máxima: amarás a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, meus amigos, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram nessa máxima. Fora da caridade não há salvação, né? Então foi dessa forma que surgiu essa máxima, né, da fora da caridade a salvação. É muito simples e direto Jesus quando nos diz, né, que todos os mandamentos se resumem a esses dois, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente, seguindo à risca esse mandamento, nós vamos conseguir ter êxito em todos os outros, né? Então daí surgiu essa máxima. E reparem bem que Kardec deixa claro que essa máxima, né? Ele deixa bem claro, pois ele compreendeu o verdadeiro sentido e o propósito do amor de Jesus nesse capítulo, né? Ele não nos diz, né, fora das religiões não há salvação, ou fora da igreja não há salvação. Ele diz, fora da caridade não há salvação, livrando qualquer personalismo, né, qualquer dogma, qualquer amarre em dogmas, né? Lembramos lá da parábola do bom samaritano novamente, aquele que era considerado o mais improvável de todos, que era o samaritano, né, que foi o que prestou a misericórdia, o socorro, né? Ou seja, a caridade é para todos, independente da sua característica, o seu dogma, né, assim, se você segue um dogma ou não. Então precisamos entender que essa salvação, esse aproximar de Deus, né, essa evolução espiritual, essa salvação que quando ele nos diz, a gente não tem que levar ao pé da palavra, não é salvação ou danação, simplesmente a salvação é esse caminhar em direção a Deus,
ser um pouco mais rápido, ser um pouco natural, um pouco mais natural. Esse é o caminho, a caridade é o caminho. Se a gente jogar o que é caridade nos buscadores, no dicionário, a gente vai ver que é o caminho que leva até Deus, ou seja, não é um ato, a caridade não é só o ato dali da gente dar o alimento, ou então dar um conselho, né, como a gente viu mais atrás, mas sim o caminho, ou seja, a caridade está antes do ato, ela está no despertar do sentimento no coração da pessoa. Isso sim é a verdadeira caridade. Assim, sendo a caridade para todos, vamos acompanhar o próximo slide. Item 8. A máxima, fora da caridade não há salvação, apoia assim um princípio universal, abre a todas as criaturas de Deus o acesso à suprema felicidade. Diversamente, o dogma fora da igreja não há salvação funda-se não sobre a fé essencial em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial nos dogmas particulares. É excludente e autoritário. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Né? Olha, pessoal, então é isso que o Evangelho vem nos complementar. Né? Então vamos livrar de todo o personalismo, de todos esses dogmas, né? Para poder realmente entender a essência da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a retirada, né, do egoísmo e começar a pensar mais no próximo, né, a começar a aplicar a lei de amor até mesmo em quem está ao nosso redor. Vamos começar a refletir, estou praticando a caridade com a minha família ou com a comunidade que eu vivo, no meu trabalho, no trânsito. Vamos fazer essa reflexão. Então é isso que Jesus nos traz, para a gente desatar essas amarras do personalismo e da vaidade e realmente executar a sua lei de amor, né? E o caminho está aí, que é a prática da caridade. Para encerrar, eu vou ler mais um trecho desse capítulo que traz uma mensagem lindíssima do apóstolo de Cristo, né? Paulo, que todos conhecem a história, né? Que mesmo sem conhecer Jesus enquanto encarnado, foi um dos maiores disseminadores do teu evangelho. Vamos acompanhar. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo, não porque somente quem a possui haja de ser salvo, mas porque, auxiliando-vos a melhor compreender os ensinos do Cristo, torna-vos melhores cristãos. Empenha-vos, então, para que, quando alguém vos observar, possa reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa, pois todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a qual pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Olha a mensagem lindíssima que Paulo nos traz, né? Ainda para colocar, né, os espíritas, mostrar aos espíritas que, praticando a caridade, serão verdadeiros cristãos, pois não adianta a gente não compreender a palavra, se julgar espírita, se não seguir essa conduta de abnegação, né, de benevolência, essa conduta de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, agradeço a oportunidade e deixo essa pergunta no ar. Qual é a verdadeira caridade? Estou praticando a verdadeira caridade? Agradeço imensamente de coração. E neste momento peço a todos, né, que preparem um recipiente com água pura para ser fluidificada, pois agora a gente vai passar um vídeo do passe virtual, pois não existem, meus amigos, barreiras para o amor de Jesus. Acompanhamos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Mais uma vez, obrigado à participação de todos. A nossa primeira reunião pública desse ano. Conto com vocês ao longo desse ano, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, para acompanhar um pouco dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar novamente nossos olhos, buscar a figura amada de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje acompanhando
os seus ensinamentos. Perdi saúde espiritual e física a todos aos que nos acompanham, Senhor, a todas as famílias. Pedir discernimento e pedir a proteção dos bons espíritos que sempre estão ao nosso lado, Senhor. Agradecemos e te damos graças, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.